Olá, aluno fera da odontologia, tudo jóia com vocês? Eu sou a professora Júlia do grupo Aluno Fera da Odontologia. Antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal, vamos juntos na nossa meta de 10 mil inscritos e eu conto com vocês. Também já deixe um like e compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo. Nós também temos um site, alunoferaodontologia.com, e lá tem um conteúdo exclusivo de apoio para você. No episódio de hoje nós vamos falar sobre os implantes dentários e tudo o que você precisa saber. Mas antes de tudo, roda a nossa vinheta! Mas afinal, o que são os implantes dentários? Os implantes, eles são componentes instalados em algumas regiões do nosso corpo que terão a função de restabelecer funções mastigatórias e estéticas perdidas após a remoção de um ou mais elementos dentários, devolvendo assim qualidade de vida para os nossos pacientes. As partes são compostas de um componente de titânio, ou seja, um pino, né? Que é compatível com o nosso organismo, ou seja, ele é biocompatível com o nosso corpo. E este pino nós colocamos em uma outra estrutura por cima, que a gente chama de coroa, sendo a parte visível em boca. E assim é confeccionado, já em porcelana, este material. Quando nós temos a união entre esses dois componentes, o pino e a coroa de porcelana, por exemplo, aí sim nós vamos ter o implante. Então nós precisamos dos dois componentes para dar o nome de implante, que é quando ele entra em função oral. O paciente ele sente dor durante a cirurgia? Não, pois o profissional dentista ele tem uma variada gama aí de métodos anestésicos para impedir que isso ocorra. Você vai sentir sim o procedimento, você vai sentir a pressão, né? Mas nunca em forma de dor. Sobre o ato cirúrgico, né? Sobre a cirurgia, é um procedimento teoricamente assim simples, né? Se bem planejado pelo profissional. E nós sabemos que a odontologia no nosso país ela é bem estruturada e ela possui profissionais comprometidos e bem preparados. Então, assim, bem planejado o procedimento, ele é simples. E os tipos? Bem, de acordo com o caso do paciente, nós podemos indicar alguns tipos. Então, quando é um caso envolvendo apenas a perda de um elemento dentário, nós temos os implantes unitários. Já implantes múltiplos são aqueles que são indicados para os pacientes que perderam até 3 elementos dentários. E nós temos também o protocolo, que é um tipo, né, utilizado quando o paciente ele perdeu vários elementos dentários. Então, muitas vezes a gente faz a remoção dos elementos que já não estão favoráveis, né? E aí a gente instala entre 4 a 6 pinos de titânio e assim a gente encaixa uma prótese total no local. Já em relação à avaliação, ela é realizada através de um exame clínico, ou seja, o cirurgião dentista ele irá através de um exame, né, realizado em cavidade oral, ele vai avaliar as condições das estruturas orais. Então ele vai avaliar língua, os dentes que restaram, ele vai avaliar a mordida. Ele vai avaliar todas as estruturas, o tecido gengival, tudo ali que envolve as estruturas orais em boca. Então, ele vai buscar lesões de cárie, se você apresenta algum tipo de mobilidade dentária, ou seja, se você tem algum dente amolecido em boca, né? Então, tudo isso desfavorece a instalação de um implante. Então, ele vai avaliar toda essa situação entre saúde e doença.
Além também de pesquisar sobre o histórico relativo a doenças familiares, por exemplo, ou se o paciente ele apresenta um quadro de diabetes, se ele é um paciente cardíaco. Então, a gente sempre vê o histórico de doenças do paciente. Além de avaliar também a qualidade da higiene oral do paciente, que é fundamental para você ter um procedimento correto a curto e longo prazo. Feito isso, após toda essa fase de pesquisa, nós iremos solicitar uma tomografia, que é o exame que a gente vai conseguir realmente avaliar as estruturas que a gente não consegue observar a olho nu, por exemplo, a altura óssea, né? A gente precisa saber a altura para saber qual é o tipo de pino, de titânio que a gente vai indicar para o caso. Então, essa é a sequência do planejamento que é essencial para o sucesso do implante. Em relação aos valores. Então, por se tratar de um procedimento que envolve aspectos de caráter individual, portanto, não tem como existir uma tabela já pré-estabelecida, pois a necessidade oral ela vai variar de paciente para paciente, assim como os valores eles mudam de acordo com o tipo de procedimento que será exigido com aquele caso, né? Até você conseguir chegar à finalização de um implante. Então, o valor ele muda de acordo com as características orais da necessidade do caso. Mas o que a gente tem de levar em consideração? A quantidade de implantes necessários para o caso, se será necessária a realização de um enxerto no local, por exemplo, um enxerto ósseo, né? A quantidade de vezes que o paciente vai dividir o valor final, ou se ele vai pagar à vista, ou se ele vai dividir em 10 prestações, então tudo isso a gente embute aí nessa conta. Outro fator que também influencia é o gasto que a gente tem com o laboratório, né? Então, dependendo do laboratório que você usa, é um pouco mais caro ou um pouco mais barato. Então, tudo isso vai influenciando, vai anotando aí, ó. Então, além disso, nós temos os nossos gastos fixos, que seriam a água, a luz, secretário, instrumental, a parte de biossegurança que é essencial, né? Você tem um campo cirúrgico, você tem que ter tudo esterilizado, a sua mão de obra, o tempo que você levou para aprender o procedimento, né? Os materiais necessários para que o procedimento ocorra. Então, no final, né, fica oneroso tanto para o paciente quanto para o cirurgião dentista, e aí a gente divide e faz uma média. Então, geralmente, o que eu vejo é que um implante já completo ali, ó, o pino e a coroa, ele fica entre R$ 1.800 a R$ 3.000. Lembrando que esse valor pode ser para mais ou para menos, variando de acordo com o local e a região onde será feito o procedimento. Mas geralmente é mais ou menos isso, geralmente é isso que é praticado. E o pós-operatório? Normalmente existe sim uma boa recuperação, então entre 2 a 3 dias, isso vai variar um pouquinho entre os pacientes, né? De acordo com a resposta biológica. E após 7 dias ali a gente faz a remoção da sutura, que é quando a gente tira os pontos e faz uma nova avaliação. Então, o ato cirúrgico bem planejado e a cooperação do paciente é essencial para você ter um bom prognóstico. Então, uma boa alimentação, uma alimentação correta, um descanso após o procedimento cirúrgico, tudo isso vai favorecer uma boa cicatrização e uma evolução ali, né, do prognóstico favorável. E podem ocorrer rejeições no caso dos implantes? Não, ó, se houve um bom planejamento com um fator biológico do paciente favorável e um pós-operatório colaborativo, o implante ele não sofrerá rejeição, já que ele é biocompatível. O que pode ocorrer, né, são complicações do caso, que pode levar a uma não integração óssea entre o tecido e a superfície do implante. Então, aí já é um caso de complicações. Mas a rejeição, quando bem indicada, não pode acontecer. Quanto à higienização do implante, a primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar
o fio dental, depois nós vamos utilizar a escova e a pasta, ok? Então, a limpeza para a região ali, eu posso usar o passa-fio, né? Que é aquele que parece uma agulha que você encaixa ali o fio dental e aí você consegue passar nas extremidades ali ao redor do implante. Ou você pode usar também aquelas escovas interdentais para limpar a região. Lembrando que você deve descer o fio dental mais embaixo possível ali, descendo bem ali na região ali do implante, pois ali pode impactar alimento, pode ficar alimento. Lembrando que você deve usar uma escova de cabeça pequena, ou seja, eu indico para os meus pacientes uma escova infantil, isso é muito legal, porque você acaba limpando um dente por vez, porque a escova é menor. Um bom creme dental eu indico o Prevent e o fio dental sempre passando antes da escovação. Então, primeiro você passa o fio dental, depois você escova. Lembrando também que você deve medir o tamanho do fio dental bem aqui no seu cotovelo. Então, dá mais ou menos 30 centímetros e você não pode usar o mesmo pedacinho em todos os dentes. Então, você vai utilizando toda essa parte que você destacou ali da embalagem. Então, toda essa superfície do fio dental. E é muito importante a consulta de retorno a cada 6 meses para fazer a limpeza, né, da região ali do implante e também dos outros elementos dentários, se houver. Gostou do nosso conteúdo? Deixe um like e se inscreva no nosso canal, ajude-nos a nossa meta de 10 mil inscritos. Entre lá no nosso site, temos lá um conteúdo de apoio para você feito com muito carinho, alunoferaodontologia.com. Até a próxima e vai, fera!